sua casa de mulher, não? Viu, pastor Abel? Eles estão dando a jubilação do pastor Guilhermino Cunha e Carlos Aranha. E era tempo, né? Lá na Unida. Mas então, agora o Renan Maurício faz parte do Executivo do Supremo Concílio, como ele faz parte. Ele é então presidente veio do todo Sínodo. mundo pra cá. Então ele está tendo a primeira reunião agora, como Executivo do Sínodo. Tá ligado direitinho? Tá ouvindo? Meus irmãos, eu queria dizer o seguinte: antes eu descoberto na minha vida, depois de longos anos de vida e durante a minha existência, e nesses 51 anos de ministério, e talvez momento de circunstâncias diferentes que tem vivido, é que Deus nos fala, e sabe disso, Deus nos fala pela sua palavra, que é a Bíblia. Mas uma coisa interessante de ter percebido que a palavra de Deus soa muitas vezes aos nossos ouvidos e aos nossos corações de maneira diferente, em circunstâncias diferentes. Às vezes você lê o mesmo texto, a mesma mensagem, ela tem um sentido hoje, mas dependendo da circunstância que está vivendo, ela tem um outro sentido para a sua vida. Os irmãos já observaram isso também nas suas vidas, não? É interessante isso. Eu tenho pedido ultimamente na minha vida, eu falei aqui na minha classe muitas vezes, para a igreja, que eu tenho pedido muito que Deus me faça crescer na área da confiança nele. Talvez uma das coisas mais difíceis, né, a de confiança, confiar em Deus, que Ele faça crescer nessa área da confiança nele. Entregar, confiar e descansar. Até que entregar e confiar não é tão difícil, mas descansar é outra história, não é verdade? Estava comentando com o irmão hoje sobre isto, e até ilustrei para ele o seguinte: a gente não confia em Deus quando dia confiar. Se confiasse um dia, não havia preocupação na vida da gente. Nenhuma. Você não sofreria por nenhum problema. Não tem entregue na mão dele? E vai acontecer diferente do que ele quer? Não. Vai acontecer exatamente como ele quer. As minhas orações não vão mudar o plano de Deus. Então, se eu aprendendo isso, eu tenho que entregar para Deus, confiar, descansar. Como diz o Salmo 37, 5 a 7. O resto, Ele fará. Eu queria colocar como tema para a nossa reunião de hoje, o culto de hoje, a confiança em Deus. E queríamos incentivar os irmãos, pela palavra de Deus, a nós crescermos nesta área. E para começar, eu queria convidar que você abrisse sua Bíblia no Salmo 46. Salmo 46. Nós vamos ler esse salmo que fala exatamente desse confiar no Senhor, entregar, confiar. Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Os irmãos têm a sua Bíblia, o Salmo 46, vão ler o todo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E para que eu não me canse sozinho lendo, eu vou pedir aos irmãos que ajudem a ler. Eu vou ler um versículo, os irmãos respondem o versículo seguinte, está certo? Eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos leem os versículos pares. Todo o Salmo 46, preste atenção. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós cantamos, a gente precisa prestar atenção no que estão falando. Eu sempre disse, se você cantar um hino, no final do hino, perguntar, o que você cantou? Você não sabe o que cantou, você não louvou a Deus. O que a mensagem disse? O que a mensagem quis dizer para o seu coração? Salmo 46. Vamos ler esse salmo e você vai participar. Eu vou ler os versículos ímpares, até onde minha vista puder, sem óculos, e vocês vão ler. Eu leio muito tempo para me se embaralhar, né? Eu não sei porquê, viu? Será que é a idade? Não é, né? Né?
Depois dos 25 é assim. Acredito que eu tenho mais, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Isso não é confiança? Ainda que o mundo convulsione, eu confio confiando em Deus. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes saladeiam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. As nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, e as suas ações executou na terra. Ele põe termos à guerra. Vocês leram o 7º, né? 8º. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Terminou? Tem o 11 ainda. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu pergunto, precisa mais do que isso? Nós sabemos que o nosso Deus está conosco. Não podia ter mais nada que nos assustasse. Confiar é permitir que alguém haja em seu favor, sem temor ou desconfiança. É a definição de confiança que alguém fez. Confiar é permitir que alguém haja em seu favor, no caso nosso com Deus é Deus, sem temor ou desconfiança. Ou então, confiar é deixar Deus ser Deus para você. E é baseado no Salmo que nós acabamos de ler, versículo 10. O versículo 10 que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu já dei uma versão para esse versículo na minha classe, e Deus diz o seguinte: fique quieto, que Deus aqui sou eu. Quem vai resolver o seu problema, quem vai curar a sua enfermidade, quem vai estar ao seu lado, quem vai dirigir a sua vida sou eu, não é você. Deixa a coisa comigo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós vamos cantar louvando a Deus o hino 110A. Mas antes disso, nós vamos fazer uma oração. Eu vou pedir a Sueli que ora por nós, por favor. Senhor Deus e Pai, graças te damos por estar na tua casa de oração, Senhor Deus e Pai, para louvar e bendizer o teu santo bem comum. Senhor Deus, peço perdão pelos meus pecados, para que minha oração possa chegar até o seu trono de graça, Senhor Deus. E ensina-nos, Pai, acima de todas as coisas, a ter prioridade em nossas vidas somente em ti. Que o Senhor seja a razão da nossa vida, a confiança total naquilo que o Senhor pode fazer por nós. Amém. E o que o Senhor vai fazer por nós. Nós temos visto isso na nossa vida familiar, Senhor Deus e Pai, quanto o Senhor tem nos dado provisões necessárias para os meus filhos e para mim e para o João. Graças a Deus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelos irmãos da igreja, Senhor Deus e Pai, com essa confiança. Nunca seja para nós. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Em nome de Jesus. Amém. 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 O hino 110, a crer e observar. Todo
pode o crente fiel abalar. Vem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Necessitamos só será nosso por meio da oração. Tudo que temos, tudo que somos é em resposta à oração. A importância da oração na vida do crente. A Escritura Sagrada jamais presume que a oração remove todo o sofrimento. Geralmente o testemunho cristão mais poderoso não vem de uma vida em que tudo vai bem, mas da confiança de que as promessas eternas de Deus compensam os nossos sofrimentos nesse mundo. E que suas promessas se cumprem no tempo por Ele determinado. Nunca podemos orar conforme a vontade de Deus e colocar as nossas prioridades ao invés da dele. Não oramos para mudar a vontade de Deus a nosso favor, mas oramos para tornar a nossa vontade mais harmônica com a vontade de Deus. Por isso que eu disse que nossa oração não muda a vontade de Deus. Nós oramos para que a nossa vontade coadune com a vontade dele, que pode não ser a mesma coisa. Há um corinho que a gente cantava aqui há muito tempo, domingo eu cantei na minha classe, ele fica batendo na minha mente, na minha memória, no meu coração, esse corinho há muito tempo. Eu acho que para esquecer dele nós temos que cantar, né? Lembra que o corinho dizia o seguinte: eu só confio no Senhor. Lembra dele? Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que eu lar no céu Cristo vai me dar. Se o Senhor endurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Obrigado, meu irmão, na técnica. Você arrumou esse corinho lá? Tecnologia funcionando. Você falou alguma coisa lá em cima? Você falou alguma coisa? Não quis que nós vamos fazer isso. Os arquivos. A gente está fiscalizado aqui para o negócio sério. Faça meu favor.
Bem, o nosso texto a meditarmos está em um texto conhecidíssimo e vamos estudá-lo hoje, rapidinho. Está em Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39, as provas e a certeza do amor de Deus. Romanos capítulo 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois que Deus nos salvou, estamos seguros nas suas mãos, podemos ser crente relaxado, podemos ser crente que dê mau testemunho, podemos ser um crente que não via a vida cristã como deve ser vivida. Estamos seguros em Deus, somos dele. Apesar de tudo que nós fizermos, que na verdade, se Deus fosse como nós, Ele nos demitia, Ele nos segurou nas suas mãos e disse que ninguém arrebatará das minhas mãos. Vamos fazer uma oração nesse instante, cada um orando por si próprio, pela sua vida, pela igreja, pelo pastor que está lá em reunião executiva do Supremo Concílio, orar pela sua família, orar pelas famílias da igreja. E não sei se alguém gostaria de fazer um pedido aqui ao vivo de oração, nós estaríamos orando também nesse sentido. Pois não. Lembrem disso. Nós temos, embora o nome da minha filha, minha esposa, tenha estado no boletim todo domingo, reforço esse pedido de oração. Ela está fazendo um tratamento agora mais sério de radioterapia e graças a Deus está correndo tudo bem. Ela tem sido nosso esteio, ela tem sido uma heroína. Na verdade, nós sofremos mais do que ela, porque a gente que é pai gostaria que as coisas fossem com a gente, não fala a verdade. Se fosse com a gente, tudo bem, mas com os filhos, nunca. Mas acontece como Deus quer, e que Deus esteja abençoando, porque ela está fazendo umas sessões de radioterapia, e embora a rádio aparentemente é mais fraca do que as quimioterapia, a quimio sofre muito mais por causa do estômago, que a pessoa fica mal de estômago, as coisas todas, e a rádio, embora seja muito forte, que é raio laser, né, que acontece, mas mesmo assim a pessoa sofre menos fisicamente. Ore nesse sentido. Vamos fazer algum momento de oração. Você ore por si mesmo, pela sua família, pela igreja, enfim. Vamos usar alguns instantes para isso.
Deus eterno, nossas vidas estão nas tuas mãos, nós dependemos de ti, e tu és o Deus que agindo ninguém pode impedir. O Senhor é o Deus que é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. O Senhor é o Deus do impossível, é o Deus para quem não há nada grande demais para ser feito, e que o Senhor pode todas as coisas. Agradecemos porque as nossas vidas estão nas tuas mãos. Portanto, nós estamos bem, porque é o Senhor que cuida de nós. E permita que nós aprendamos a confiar no Senhor, entregar a nossa vida, a vida da família, a igreja, as necessidades nossas nas tuas mãos. Confiar no Senhor, descansar, porque o mais o Senhor fará. Dá-nos esta confiança, essa certeza. Queremos aprender cada dia, Senhor, confiar, crescer nesta área da nossa vida, de confiar no Senhor, de esperar pelo Senhor. E assim, o Senhor está agindo em nosso favor, cuidando de nós, nos dirigindo à vida. Porque, na verdade, tudo está sob o teu controle. E o Senhor nos ama. E o Senhor tem um compromisso conosco. Porque a tua palavra está cheia de promessas. E nós cremos nessas promessas. Nós esperamos nas tuas promessas. E o Senhor mesmo disse que vela pelo cumprimento da tua palavra. Cumpra a tua palavra, Senhor, em nossas vidas. Abençoa a tua igreja, abençoa o pastor naquela reunião de executivo do Supremo Concílio. Decisões serão tomadas ali, que atinge a igreja nacionalmente. Que tu abençoe aquela reunião. Abençoe as famílias aqui representadas. Toma conta de nós. E abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. O texto começa: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem não conhece esse versículo, né? Mas há uma coisinha aqui, eu queria, você leia, eu leio, às vezes não percebe isso. O versículo começa o seguinte: que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas? O que diremos à vista das coisas? Nós temos que voltar um pouquinho no texto aqui, a partir do versículo 28, pelo menos. Sim, um pouco mais, mas 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. Aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Em vista disto, à vista disto, em vista dessas coisas, que coisas? Deus nos chamou, Deus nos escolheu. Olhou para você assim: você merece ser escolhido. Foi isso? Não, ninguém merecia. Foi uma escolha pela sua vontade, pelos seus propósitos. Ele escolheu, antes da fundação do mundo. E são coisas que ultrapassa qualquer pensamento humano. A gente não consegue raciocinar isso. Antes da fundação do mundo, Deus me escolheu para a salvação. Então não é salvo quem quer ser salvo. Quem deseja é aquele que Deus chamou. Ele nos chamou. E Ele chamou, Ele nos escolheu e nos chamou. Em algum momento da vida Ele nos chamou. E nós estamos na igreja, servindo ao Senhor. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Outra coisa importante nesse versículo aqui: em vista destas coisas, o que foi que Deus nos fez? Deus fez coisas conosco completa. Note bem que essas coisas aqui que Deus fez conosco, algumas já aconteceram, outras não.
Mas tudo aqui está no passado, como se Deus já foi feito. Por exemplo, Ele nos escolheu no passado. Ele nos predestinou, isso no passado. Ele nos chamou, quando nós nos convertemos, no passado. E nos justificou, também no passado. Já aconteceu isso conosco. Mas ainda não fomos glorificados, não. Quando é que nós seremos glorificados? Quando nós partimos a vida para outra. Mas a obra de Deus já está feita, está garantida. Eu posso ter certeza que Deus me escolheu, que Ele me chamou, que Ele me justificou, que Ele me santificou e que Ele vai me glorificar. É algo que vai acontecer no futuro, mas já fez por mim isso, o verbo está no passado. Algo feito. Então Paulo diz, que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Meus irmãos, é um versículo tão conhecido, esse texto é tão conhecido, nós o lemos tantas vezes, e como é bom saber e crer nisso. Saber e crer. Uma coisa é saber a palavra de Deus, outra coisa é crer nela. Deus só faz milagre em nossas vidas se nós cremos na sua palavra. Tu crês? Sim, então seja feito conforme tu queres. São expressões de Jesus fazendo curas no templo do seu ministério. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É verdade, meus irmãos, que na vida, em nossa vida, em algum momento, alguém ou alguma coisa vai tentar se opor a nós. E às vezes acontece, muitas vezes em nossas vidas. Eu vou repetir isto. Em algum momento, alguma coisa em nossa vida vai tentar se opor a nós. Aqui o versículo diz, será contra nós. Lá na carta do apóstolo João, capítulo 5, primeira carta, capítulo 5, versículo 19, o apóstolo diz, nós estamos em Cristo. O mundo todo está no maligno. E às vezes esse mundo que está no maligno está dentro da nossa casa. Se é uma pessoa da família que não é crente, não é salva, então está dentro dessa expressão. O mundo todo está no maligno. Ou estamos em Cristo, ou estão no maligno. Quem não está em Cristo, está no maligno. Nem que não exerça a função dele tão terrivelmente, mas é do maligno. É instrumento dele. Para o mal, alguém ou alguma coisa vai bater de frente contra nós a qualquer momento. Ou está batendo agora, ou vai bater. No mundo tereis aflições. O crente ou está no meio de uma aflição, ou entrando numa aflição, ou saindo de uma aflição para entrar na outra em seguida. É a vida. Jesus não quis que nós víssemos a vida como um piquenique, com lazer. A vida tem problemas. Não importa a sua idade, não importa o tamanho da sua fé, nós somos colocados em meio às pessoas desse mundo em que nós vivemos. Então, meu amado irmão, em alguma coisa, alguém ou alguma coisa vai bater de frente contra nós, por ser pessoas, no momento em que nós não imaginamos, por ser uma crise espiritual, uma crise moral, uma crise em família, uma crise pessoal. Algum momento, isso vai bater de frente com você. Pode ser problemas de toda ordem, pode ser uma enfermidade,
Às vezes são situações que parecem impossíveis para enfrentarmos sozinhos. E às vezes nós dizemos, em meio ao sofrimento, nós dizemos: isso é impossível enfrentar. Não dá mais. Não dá mais. Mas Deus, na sua palavra, diz que Deus não manda provação para a nossa vida, além das nossas forças. Quem de vocês, eu já experimentei algumas vezes na minha vida, talvez esteja experimentando agora, novamente, e você parece que se houver mais um probleminha, por menor que seja na sua vida, você não vai suportar. E vem um maior do que aquele que estava enfrentando antes. Só Deus sabe o que nós temos dentro de nós de energia espiritual para suportar abalos, sofrimentos e bater de frente conosco, qualquer coisa que queira nos afastar, do Senhor. O inimigo Satanás gosta de pegar a gente quando estão vivendo um momento de fragilidade. Todos nós temos na vida momento de fragilidade. É um problema de saúde de alguém, é um problema que você está enfrentando. Aquele momento você está frágil, fragilizado diante de um problema. E é exatamente quando o nosso inimigo sabe disso. E ele procura, sim, quase sempre, ou sempre, nos afastar dos propósitos de Deus na nossa vida. Mas como é diferente nossa reação diante desses problemas, se nós sabemos com certeza que Deus vai intervir em nosso favor. Como é diferente você saber que diante desses problemas, por pior que seja, Deus vai interferir. Deus é por nós. É bom lembrar isso a cada momento, quando as coisas estão muito sérias na sua vida. Lembre, Deus é por nós. Ele não é contra nós. O mundo é contra nós. Mas o mundo inteiro, todos os inimigos manufaturados, juntos, não tem poder maior que de Deus. Se Deus é por nós, Deus é por nós e não contra nós. Quem será contra nós? No Salmo, nós lemos o Salmo 46, versículo 10, já falei, repetindo, Deus diz: fique quieto, eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre os povos. Isto é, agindo eu, ninguém pode impedir. Não há poder nenhum que ele possa derrotar, porque todas as coisas estão debaixo do poder de Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele tem poder sobre todas as coisas. Aquietai-vos, sabei que é o seu Deus. Quem vai se opor a nós e vencer-nos? Diz o versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez? Será o perigo? Será a espada? Tudo isso nós enfrentamos. Essas coisas podem nos vencer. O que o texto quer dizer é que todas essas coisas acontecem com o crente, mas ele é mais do que vencedor em tudo. Em todas essas coisas, versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pode até tentar fazer-nos mal. O mal está aí, o inimigo pode até tentar nos fazer mal, ele tenta. E ser tentado não é pecado. O apóstolo Pedro disse que nós somos bem-aventurados quando caímos, quando fomos tentados.
sofrer muitas tentações, provações. Não é pecado. O pecado está em você ceder à tentação. Acontece com alguns crentes. Ele é tentado e cede à tentação. Aí sim, como o apóstolo São Pedro diz, aí sim é vexatório, é vergonhoso para o crente. Mas ele passar por provações, não. É uma maneira de Deus testar a sua fé. Visto que Deus é por nós e nada nos poderá separar do seu amor. Nada poderá tirar a nossa alegria, nada pode tirar a nossa paz, nada pode tirar a nossa esperança de vitória. Tudo é possível para Deus. Jesus disse isso. Tudo é possível para Deus, mas diz também, tudo é possível àquele que crê. Se nós cremos, nós estamos amparados pelo poder de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem fez o maior não pode fazer o menor? O versículo seguinte diz, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Sim, quem deu o maior não pode dar o menor? Ele pode. Agora o que nós precisamos aprender em tudo isto é confiar e saber que isso é verdade. Eu vi uma explicação desse versículo 10 do 46, quando Deus disse, fique quieto ou aquietai e sabei que eu sou Deus, porque nós todos temos a tendência de achar que Deus não vai falhar. Há um problema, há uma doença, será que Ele vai curar? Nós temos um problema e será que vai resolver? E é exatamente por essa dúvida de se vai acontecer ou não é que nós sofremos. Porque se eu entregasse, confiasse nele, eu descansaria. Mas o fato de eu não descansar é o caso dos apóstolos. Os apóstolos dizem, nós cremos, Senhor. O que ele diz mais? Ajuda a nossa incredulidade. Eu creio, Senhor, mas não muito. Os apóstolos disseram, nós cremos, Senhor, ajuda a nossa incredulidade. Isso é, nós cremos, Senhor, mas ainda não é bom. Duvidamos de alguma coisa. A palavra de Deus nos ensina a vivermos dias maus da nossa vida. Dias de maus, dias difíceis. E nós todos passaremos por isso um dia. Passaremos, ou passamos sempre por isso. Mas temos um Deus que nos dá a vitória. É um Deus que nos chamou um dia, nos escolheu antes da fundação do mundo, que nos chamou um dia pela sua palavra, que nos justificou. O ato de Deus me declarar isento de condenação. Sabe o que é isso? Justificação é o ato de Deus nos declarar livre da condenação eterna. Os nossos pecados não condenam mais. Mesmo que nós erremos, mesmo que nós cometemos pecado, vamos cometer pecado sempre. Os nossos pecados não nos condenam mais. Nenhuma condenação haverá para quem está em Cristo Jesus. Que Deus cuide de nós. Nós precisamos do cuidado de Deus. E aprender a apreciar isto. E aprender a confiar nesse cuidado de Deus. Ele está nos protegendo, nos guiando. A mensagem do hino 165 é exatamente essa mensagem. Eu gostaria que os irmãos cantassem, que é o cuidado divino para a nossa vida. Deus cuidará de ti. Quando? Na tua dor, por amor. Nós vamos cantar esse hino. Dentro dessa mensagem, eu disse no início do culto que nosso tema do culto hoje é a confiança em Deus. Que nós tínhamos como objetivo, na palavra de Deus, incentivar os irmãos a aprender a confiar em Deus e não viver atribulado, mas confiando nele. Esse hino vai arrematar isto. 165. Está lá na tela?
Preste atenção na letra desse hino. Cante como se você fosse um necessitado de Deus. Não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas mãos te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus cuidará por ti. Deus cuidará de ti, tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. No desalento, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera, vem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Deus cuida de ti. Acredito, ela faz oração. Obrigado, Pai querido, por nos trazermos aqui mais uma vez, trazido a tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor vela pelos seus. Porque o Senhor não deixa, Pai, com que nós falhamos. Não deixa com que tentações, além das nossas forças, ó Pai, possam nos abater. Verdade. Mas mesmo assim, ó Pai, nós somos pequenos. Nós somos falhos em nossa fé. Precisamos da tua ajuda, Deus, para aprender a confiar em Ti. Aprender a ter fé, aprender, ó Deus, a descansar em Ti. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas, abençoa-nos cada passo das nossas vidas, sabendo, ó Pai, que as tentações virão, os problemas virão, ó Pai. Como o Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas que nós possamos depositar toda a nossa vida, toda a nossa confiança em Ti. Ajuda-nos a viver dias cada vez mais próximos de Ti, em intimidade contigo, para nunca, ó Pai, desconfiarmos do Teu poder e daquilo que Tu tens a fazer em nossas vidas. Amém. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse dia, obrigado por cada vida aqui, ó Pai, seja conosco no resto dessa semana, esteja ao nosso lado, dirigindo, guardando e nos amparando. Nós te suplicamos todas essas bênçãos, com perdão dos nossos pecados, e no nome de Jesus. Amém. Irmão, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor nos mostre sua face e compadeça de nós, que o Senhor volva o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Amém. Amém. Pode sentar.